Seminário 6, estamos falando sobre o grafo do desejo. Nesse ponto do grafo do desejo, a gente vai falar sobre a estrutura do fantasma, importantíssima a estrutura do fantasma. E eu vou te falar por quê. Bora lá. Primeiro vamos voltar. Ó, o nosso desejo, pô, depende da presença do outro. Se o meu desejo é o desejo do outro, então o outro precisa dizer. Então eu preciso perguntar: o que esse outro quer de mim? Né? E eu preciso da presença do outro, né? A presença do outro vai me ajudar, então, a responder a pergunta: o que esse outro quer de mim? Né? Na presença, nas trocas e tal, aí se descobre: o que esse outro quer de mim é que eu seja isso. E aí você começa. Acontece de pai para filha: o que meu pai quer de mim? Meu pai quer que eu seja engenheiro. Então, esse é o meu desejo: ser engenheiro. Então, você precisa dessa presença desse pai. Beleza? Dessa mãe, dessa tia, do avô. Enfim. Então, você precisa dessa presença. E quando a presença não existe? Ou quando há um distanciamento? Aí você vive o quê? O desamparo. E aí, se você vive desamparo, ferra tudo. Por quê? Porque lembra que o desejo é o desejo do outro? Então, para você saber o que você deseja, você precisa perguntar: o que o outro quer de mim? E aí, você precisa da presença do outro para responder isso. Ou o outro te disser. Mas nem sempre o outro vai dizer, às vezes o outro vai dizer. Então, como que você vai responder essa pergunta que não tem uma resposta do outro? Com a presença do outro, com sinais que os outros dão, enfim, aí você vai interpretar e aí você vai responder essa pergunta. Bom, o que o outro quer de mim é isso. Então, quando você responde essa pergunta, esse é o seu desejo. É isso. Não é você responder a pergunta propriamente, mas o seu desejo é isso, é você querer saber o que o outro quer de você. Beleza? E aí depende de presença. Nem sempre uma presença falada, objetiva, que vai dizer o que quer de você. Às vezes sim, às vezes não. Então você vai precisar interpretar falas, presenças, relações, etc. E aí, o que vai estar em jogo? Vai estar em jogo essa pergunta aí, né? A articulação dessa pergunta aí, o que o outro quer de mim? Aí você vai pensando, o outro quer isso, quer aquilo, aí você formula uma resposta, o outro quer que eu seja um bom pai, o outro quer que eu seja um bom marido, um bom aluno, seja um engenheiro, seja um pai de família, seja um trabalhador. Então, a partir dessa relação com o desejo do outro, você vai constituir o seu desejo, respondendo, fazendo a pergunta e respondendo ela. Então, eu acho que o que o outro quer de mim é isso. E aí, o seu desejo passa a ser aquilo que o outro quer de você. O meu desejo é ser um bom pai. Porque eu acho que a pessoa quer que eu seja um bom pai. Então, esse é o meu desejo, eu assumo essa posição. Tá bom? Beleza? Em relação ao desejo do outro. É isso. No final das contas, é isso. Agora, o problema vem quando tem a ausência, o abandono, tal. Isso, infelizmente, acontece muito. Aí, antes você tinha a presença do outro para te ajudar a encontrar esse seu desejo. Às vezes tem a ausência do outro. Quando tem a ausência do outro, tem o desamparo. E aí vem uma angústia ferrada. E aí a gente tem uma estrutura em nós que nos ajuda a lidar com esse desamparo e sustentar esse desejo, manter esse desejo em movimento. Essa estrutura que vai manter o desejo, vai sustentar o desejo, é o fantasma. Então, a gente sempre vai, nosso consciente vai sempre dar uma resposta. Então, na ausência do outro, dessa presença do outro, para a gente poder responder o que o outro quer da gente, o nosso inconsciente vai e cria uma resposta lá para preencher esse vazio que o outro deixou do desamparo. Certo? Então, o que o fantasma faz? Ele media a relação do sujeito com o desejo, o desejo do outro. Quando o desejo do outro se causa uma angústia, porque existe um desamparo muito grande, então, para a gente não ficar nesse sofrimento, né, nesse desamparo, tem essa estrutura de fantasma para dar um suporte para o nosso desejo. Então, se antes a gente buscava uma resposta com a presença, agora a gente encontra uma resposta com o fantasma, né, que é essa estrutura. O fantasma é o quê? Já é o nosso imaginário criando uma resposta, tá bom? Para o desejo do outro. Então, vai criar uma resposta. Pode ser que você seja maravilhoso, pode ser que o outro se distanciou porque você é muito foda, pode ser que o outro se distanciou porque é invejoso, pode ser que o outro tá olhando torto e não quer falar com você porque é invejoso, recalcado, igual tá nas muitas músicas aí. Então, é o teu fantasma, é a tua estrutura fantasmagórica. E ó, tem uma coisa legal. Então, qual a importância dessa cena criada pelo teu inconsciente? O fantasma, enquanto estrutura, ele põe você em relação com o objeto A, né? Então,
Ele cria essa cena que vai mediar o, su, o sujeito com o desejo do outro. Então, vai criar uma resposta ali para você, imaginária, vai preencher esse vazio. E aí que entra, por exemplo, entra aquela coisa lá, às vezes você se torna muito arrogante porque você assumiu essa posição que o teu inconsciente criou aí, nessa relação com o objeto A, que causa o teu desejo. Então, basicamente é isso. Teu inconsciente, assim, diante do desamparo da angústia, teu inconsciente, teu imaginário, e vai criar lá respostas, cenários. Ah, eu sou bonitão demais pra essa pessoa, ou essa pessoa é invejosa. E aí a pessoa tá com inveja de mim, aí eu assumo essa posição em relação ao desejo do outro. Mas eu sou, de repente, muito bonito se a pessoa tem inveja de mim. Então, eu assumo essa posição. Quem criou essa posição pra mim? Meu inconsciente, meu fantasma. Eu assumo essa posição, e às vezes eu assumo essa posição para poder lidar com a angústia da ausência ou desamparo do outro, né? Com a angústia. Então, para lidar com a angústia, eu assumo então, o sujeito assume essa posição, criada pelo imaginário, beleza? Então é isso. Fantasma, estrutura do fantasma é isso. É uma estrutura que media, ela surge quando a angústia aumenta e ela vai com o desamparo do outro, a ausência, e ela vai então mediar a nossa relação com o desejo do outro, nos dando uma cena, uma resposta. E a gente vai assumir essa resposta em relação ao desejo do outro. A resposta pode ser: eu sou bonito demais para essa pessoa, ou eu sou um sucesso demais para essa pessoa. Não, ao invés de falar, essa pessoa, como você não sabe por que a pessoa se distanciou de você, ou o que ela quer de você, às vezes você fala: acho que essa pessoa tá com inveja de mim, porque eu comprei um carro novo. Então você assume essa posição. Assumiu essa posição, beleza, você dá conta um pouco da sua angústia. Melhor essa posição do que ficar na angústia. Só que essa posição às vezes ajuda por um tempo e tal, às vezes destrói teu casamento, destrói tua vida, te afasta de todo mundo, ou às vezes esse ideal aí passa a não ser mais tão legal assim, e aí você vai para terapia. Beleza? Vai para análise. E aí teu analista vai escutar esse fantasma aí, né? E vai olhar a posição que você assume e vai ser qual a escuta do analista? Da posição que você assume em relação ao desejo do outro. Aí a posição criada pelo teu fantasma, pelo teu imaginário, né? E aí a grande sacada é que isso não é absoluto, final, decisivo, estático. Essa posição pode mudar. Beleza? É isso. Vamos para a próxima aula. Um abraço.